minério de ferro, o que nós podemos esperar para a nossa bolsa no dia de hoje? Guga, a bolsa até deu um sinal de melhora ontem, mas no meio do dia virou para o negativo. Parece que os investidores não gostaram muito do espaço maior que pode abrir no orçamento e nem como a PEC está se desenrolando. Como é que você está vendo essa volatilidade toda? Brasília sendo Brasília. Muito o que falar diferente, né? Nós estamos aí, todo o nosso problema de curto prazo no nosso mercado, a gente tem percebido que é por causa dessa incerteza toda que Brasília vem gerando e não conseguindo, né, avançar nas suas reformas e todas as decisões que precisam ser levadas adiante, né? E parece que cada vez fica mais complexo. Até porque, se nós pararmos para pensar, Daniel, e sendo bem, assim, como investidor, né, e analisando, querendo ou não, a sequência, né, se tu pensar no governo atual, que pegou uma pandemia na cabeça, né, tendo que tomar decisões que ficam muito mais complexas, né, com toda uma estrutura de governo dentro do Brasil bem complexa, né, e a necessidade de fazer política não acontecendo na primeira etapa de governo, que gerou todas essas problemáticas na sequência. Se nós pensarmos friamente, o próximo governo, ele querendo ou não, ele vai surfar um período de menos volatilidade do que esse governo atual. Mesmo está havendo uma reeleição ou não, né, ou entrando um outro candidato, a gente vai começar a perceber cada vez mais forte agora nas pesquisas daqui para frente. O próximo governo ele vai pegar um mundo diminuindo essa volatilidade. Não quer dizer que não vá ter volatilidade, mas essa volatilidade ela vai tender a diminuir. E, obviamente, isso vai trazer mais previsibilidade, uma alocação de capital diferente. O que acontece? Né? No curto prazo, a gente está vivendo esse tema inflação, que ainda não tem frentes que olham para isso como um grande problema que não vai se resolver no curto prazo, e tem frentes que olham no sentido, né, poxa, é passageiro, uma ação é uma janela de oportunidade de fato, né, e lá na frente tudo vai tender a ficar melhor. Né? Mas a gente tem que ficar de olho. Eu acho que, poxa, aqui no pre-market a gente está bem alinhado aí com o que o mercado vem o mercado vem se comportando, né? A gente está conseguindo aí, de certa forma, ter uma sensibilidade bem interessante e conseguindo passar aí um olhar diferenciado aí em relação ao mercado pessoal. Agora, mesmo com todas essas quedas e oscilações, né, tem casas que estão confiantes aí com a Bolsa nos 120 mil pontos no fim do ano. Isso fecharia o ano no patamar positivo. Você acha que isso é possível, Guga, faltando um mês e pouco para encerrarmos 2021, ou é muito ânimo num cenário desafiador? Não, na verdade, se tu for parar para pensar, a gente tomou na cabeça aí durante 4 meses seguidos, né? Tomou na cabeça o seguinte, o mercado vem indo para baixo, pensa, né? a força é de baixa, né? Então, um repique é totalmente possível, como eu já vim mostrando para vocês, talvez até as casas podem estar assistindo os pre-market, a gente já vem falando que um repique pode jogar o mercado lá na casa dos 123 pontos, né? Eu sou mais confiante na casa dos 113, mas não é algo impossível de acontecer. Se nós olharmos aí, Vale tem espaço para andar bem, bancos têm espaço para ter um repique também, e se olharmos para a Petrobras, mesmo com petróleo, né, estamos tendo uma pressão de venda de queda na cotação, não é nem de venda, de queda na cotação, uma vez que os países, né, eles estão falando que vão utilizar suas reservas de petróleo. Se eles vão utilizar suas reservas, no mercado diminui a pressão compradora. Né? Vamos usar a reserva para diminuir a pressão inflacionária de curto prazo, né? E isso está prejudicando o mundo como um todo. Então faz sentido utilizar as reservas, por isso que as reservas existem, né? Para serem utilizadas nesses momentos. Só que as reservas elas são passageiras, né? Elas não têm como durar a vida toda, né? Tu não tem reserva infinita, tem uma hora que tu vai precisar voltar para o mercado. Então, é uma janela de ajuste de momento, né? E o player do mercado, ele entende isso, né? Quem está negociando o mercado como um todo consegue tatear isso, sentir
esses processos, esses movimentos. Tá? Então a gente tem que ficar acompanhando. Não duvido nós termos aí um repique do mercado. Eu estou mais confiante em buscar primeiro 113.500. Obviamente, para chegar a 120 tem que passar por 113.500, né, 112. Então, eu primeiro, uma coisa de cada vez, né? Vamos ali para esse primeiro degrau, vamos ver como é que o mercado vai se comportar, se tem espaço para diminuir uma possibilidade em uma semana, até porque nós já estamos aí 23 de novembro, nós estamos aí um mês para os recessos, né, para o período de recesso, que aí a Bolsa perde bastante liquidez mesmo. Então não tem muito tempo, nós temos aí 4 semanas ainda neste ano de 2021. Estou mais confiante, primeiro, um passo de cada vez, né? Vamos olhar o 113, e aí depois do 113 nós olhamos para as cenas dos próximos capítulos. E como é que está a sua projeção para hoje? Mostra no gráfico aí para a gente o que os investidores podem esperar nessa terça-feira. Boa, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, para que a gente possa observar em conjuntos, né? Começar aqui pelo gráfico diário, sempre muito bom olhar para o Ibovespa. Tá? Ontem foi um dia que azedou, né? Ninguém gosta de ver um mercado fechando nos patamares que fechou. Mas nota, Daniel, que mesmo o mercado lá fora está tendo um tom negativo. Nota que nós já estamos aqui com um movimento já positivo, muito estimulado pela alta do minério de ferro. Né? O minério de ferro subiu 7%, ontem também tinha subido em torno de 7%. Nós vimos aí a Vale respondendo, né, com uma alta que chegou a estar também em valorização na região dos 7%. Tá? Então provavelmente hoje Vale puxa o mercado para cima de novo. Tá? Nós precisamos ver o quê? Poxa, como tu mesmo comentou, né? A partir do meio-dia de ontem, nós vimos o mercado realizando. E eu venho falando, né, que o investidor institucional, né, principalmente o mercado, que está sofrendo muito resgate e está invertendo sua posição de renda variável para renda fixa, esse cara está pegando a parte da tarde e está zerando suas posições. Está gerando um movimento de realização dessas posições, tendo que resgatar mesmo para devolver para investidor. Existe esse movimento no mercado. Então, vimos o mercado sofrer, estamos ainda nessa região acima dos 101.500 pontos, então estou ainda com as mangas aqui levantadas aqui, procurando o time de compra, procurando um gatilho de compra, para poder negociar. Eu acredito que a gente tem espaço para essa recuperação, aqui para esses 113.500 pontos, e depois para 123. Tá? Então, enxergo essa possibilidade, tá? Enxergo esse movimento, está mapeado. Agora, né, se as coisas continuarem azedando, o próximo degrau é 96.500 pontos. Tá? Tomara que tenha um repique. Tá? Tomara que tenha um repique. Estou esperando que isso aconteça. Agora, no curto prazo, né, no intradiário, no para hoje, tá? Nota aqui que interessante. Nós tivemos aqui toda essa movimentação, nota que tivemos todo o movimento de baixa. Quando chegamos aqui no patamar de 1,68, e aí aqui é leitura da geometria comportamental na veia, né? Toda a estrutura aqui de preço do ciclo, marcado aqui com a canetinha, né? Toda essa região que nós tivemos aqui, que foi um movimento de tendência, né? Então, a última etapa do ciclo tem uma etapa de alta, tem o primeiro movimento de realização de lucro, o mercado tenta continuar a tendência, não consegue mais continuar a tendência, mostra sinais de fraqueza em relação à tendência, e aí começa a cair. Poxa, onde tu começa a perceber esses sinais de fraqueza, Guga? Só tu olhar pelos indicadores, né? O próprio indicador começa a apontar as suas divergências quando o mercado tenta fazer novas máximas, e aí depois tu percebe o que é um movimento direcional em tendência até chegar nos níveis de preço projetado. Então, encerrou o ciclo ontem na parte da tarde, essa primeira etapa aqui de queda, então a gente está aqui no espaço para um de alta, né, para um repique. Esse repique eu enxergo possibilidade para voltar aqui a 103.800 pontos, tá? Uma vez que nós chegamos aqui no ponto 25%, 103.800 pontos, vamos chegar aqui a trabalhar aqui com mais volatilidade entre 103.800 pontos e 103.370 pontos. Então, essa é a região que o mercado precisa superar. Tá? Olha que interessante, quando eu olho para trás, é uma região onde nós tivemos aqui muita negociação entre o dia 19
e o dia 21, tá? Então, superando essa região, aí eu consigo enxergar o mercado indo buscar a região dos 106.750 pontos, tá? Então esse seria meu cenário otimista, meu cenário positivo, certo? Para um cenário pessimista, um cenário negativo, o que eu enxergo aqui para o curto prazo é vir buscar a região dos 102 mil pontos até 101.100 pontos, tá? Pô, eu gostaria mesmo é que nós tivéssemos essa movimentação de alta, mas essa aqui é a minha janela de oportunidades, vamos assim dizer, para o dia de hoje. Então, o pessoal que está mais pessimista, busquem essa região do 101.100, né? Quanto mais perto do 103.375 vocês tiverem um gatilho de venda, melhor a relação de risco-retorno, tá? E vice-versa. Tá? Então, para mim, a fotografia que nós temos para hoje é essa aí.